O Lula pode então desistir da campanha para a presidência da República? Para aliados de Bolsonaro, sim, ele pode desistir. Essa é uma informação da revista Veja. E aí começa todo esse burburinho, não, esse pode desistir, o outro também pode desistir, como fizeram muito com o Bolsonaro. E nós falamos sempre aqui no canal que não há a mínima possibilidade do Bolsonaro desistir da campanha, como não há a possibilidade, nesse momento, para o Lula desistir da campanha. Mas eu quero trazer a informação para vocês, e aí vocês colocam nos comentários o que você achou, e eu quero comentar também sobre essa desistência do Bolsonaro, que muita gente ficou falando, o pessoal do antagonista, o Marco Antônio Villa também falou, e eu quero conversar com vocês, mas antes eu preciso da sua ajuda. Vocês sabem, o canal passa por dificuldades, o YouTube muda o algoritmo, isso privilegia determinado tipo de conteúdo em detrimento a outro, e eu só consigo superar essas dificuldades, estamos superando com o seu engajamento. Então deixa aqui a sua opinião, se o Lula pode ou não pode desistir, a sua mensagem de apoio ao Lula, a sua mensagem de crítica ao Bolsonaro, o que você quiser, ou simplesmente me elogiar. Os comentários, eles são seus, e eu já agradeço imensamente a vocês. Mas essa história que os aliados do Bolsonaro estão fazendo sobre o Lula nada mais é do que uma repetição daquilo que algumas pessoas estão falando sobre o Bolsonaro de desistir da candidatura. É claro que isso serve para desestabilizar a campanha do outro, criar factoides. Mas será que ele está inseguro? Será que ele tem medo de perder? Olha, nossa campanha está muito forte e o nosso adversário já começa até a pensar em desistir por conta da força da nossa campanha. É só retórica eleitoral e eu vou ler aqui para vocês. Radar da Veja. Lula pode desistir da eleição? Aliados de Bolsonaro não acham impossível. Para aliados do Planalto, no Centrão, petista pode deixar a disputa se perceber que há risco de ser derrotado pelo atual presidente. Aliados de Bolsonaro no Centrão acreditam que Lula ainda pode desistir da disputa presidencial, caso sinta que possa ser derrotado por Bolsonaro e pela máquina do Planalto nas urnas. De fato, o Palácio do Planalto, pelo fato de ter a caneta, ele tem uma vantagem grande contra os seus adversários. Nunca um candidato à reeleição perdeu uma eleição para presidente da República. Até a Dilma em 2014 venceu. Porque a caneta, você pode soltar pacotes de bondades, você pode fazer modificações e isso beneficia e propicia uma vantagem que os outros não têm. É como se o presidente da República, na sua reeleição, estivesse jogando em casa, para fazer uma alusão ao futebol. E os resultados das mudanças, das medidas do Bolsonaro começaram aparentemente a surtir efeito nas pesquisas de intenção de aprovação, de intenção de votos, que mostram aí uma tendência de crescimento do Bolsonaro. Agora, se essa tendência de crescimento vai ser suficiente para ele derrotar o Lula, eu já acho difícil, porque tem aquela conta que o Gilberto Kassab faz de uma pessoa que perdeu a vida na pandemia impacta outras 100 pessoas diretamente, que conheciam aquela vítima. E hoje nós temos 65 mil pessoas que morreram pela pandemia. Então isso dá aí 65 milhões de brasileiros impactados, 650 mil pessoas, né? Isso dá 65 milhões de pessoas impactadas pelas vítimas da pandemia. Amigos, parentes, familiares, pai, mãe, tio, vô, filho, filha, amigo, tudo isso. Essas pessoas vão votar no Bolsonaro? Uma parte sim, mas fica difícil, né? Mas vamos continuar. Como o Radar, ou seja, a revista Veja, já registrou, os aliados do presidente dizem que o peso das ações do governo na área social, são bilhões de reais em benefícios, linhas de crédito e desoneração, vão melhorar a posição de Bolsonaro nas pesquisas e dificultar as coisas para o líder petista. Para o bolsonarismo, Lula lidera as pesquisas, mas ainda não começou a sentir o peso do passado de corrupção dos governos petistas. Isso aí, na verdade, eu acredito seja um erro na avaliação dos bolsonaristas. Porque, pessoal, toda essa história do PT, da corrupção, da Lava Jato, foi amplamente divulgado na televisão durante muitos anos. O Lula foi preso, todo mundo sabe que o Lula foi preso, todo mundo viu a prisão do Lula. Né? Então assim, aquele que vota no Lula, vota sabendo de tudo isso, já precificou isso. Então esse aqui é um erro de interpretação, na minha opinião, por parte da campanha. Né? Os esqueletos da Petrobras e de tantos escândalos nos ministérios serão expostos na campanha, o que deve reavivar no eleitorado o antipetismo visto nas eleições de 2018 a conferir. E aí, claro que a Veja ela tem uma posição mais contrária ao Lula, ele vai criar esse, vamos usar conferir, mas acho que, na minha opinião, isso tudo já está computado. E a campanha do Bolsonaro faz exatamente a mesma coisa que algumas pessoas, não se, talvez da campanha do Lula ou não vi isso de ninguém na campanha do Lula, pode ser que eu tenha perdido alguma notícia falando que o Bolsonaro pode desistir. Só que nem Lula nem Bolsonaro têm pretensões de desistir, principalmente o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, ele tem um apoio de 25% da população brasileira. 25% da população que o apoia. Se ele abandonar a eleição, ele perde esses 25% de influência que ele tem. E controlar a oposição é algo importante para o Bolsonaro, até mesmo para a sua estratégia de fugir da prisão.
Não fugir da prisão, fugir para outro país, mas escapar da prisão, porque quando começam os julgamentos, ele vai fazer a mesma coisa que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Colocar a militância para gritar, para espernear, para falar que é uma perseguição, para falar que é uma mentira. Isso o Trump já fez nos Estados Unidos. E o Trump, pessoal, hoje ele é o principal político de oposição nos Estados Unidos. No Partido Republicano não surgiu ninguém para substituir o Trump. E o Bolsonaro vai ter 25% da população ao seu lado. Quem que é a oposição, que seria a oposição ao Lula? O PSDB? O Ciro Gomes, que não consegue decolar nas pesquisas? Então o Bolsonaro, ele pode, como nós já estamos falando, ele pode sair mais forte da eleição do que ele entrou. E se ele não disputar as eleições, ele perde esse apoio. Porque vamos supor que o Bolsonaro sai e esses 25% vão ter que votar em outro candidato, se dispersem. Ao votar em outro candidato, ele acaba dando um espaço para uma nova liderança conquistar esses 25% dos eleitores. E ele vai precisar dessas pessoas ativas, porque ele tem problema na justiça, o Flávio tem problema na justiça, o Carluccio tem problema na justiça, o Bananinha tem problema na justiça, o Jair Renan tem problema na justiça, a segunda esposa do Bolsonaro também tem problema na justiça. É muita gente que vai precisar de muito barulho para uma estratégia de defesa ser colocada em prática quando o Bolsonaro perder as eleições, e tudo indica que ele vai perder, e em 2021, no dia 1º de janeiro de 2023, perdão, toda esses processos, essa força, essa ânsia, essa gana do judiciário de punir Bolsonaro vier à tona, e ninguém vai conseguir segurar, a não ser o apoio da população desses 25%. Então não caiam nessa que vai desistir, não vai. O único que eu vejo que pode desistir de disputar a eleição talvez seja o Sérgio Moro, porque existe uma pressão dentro do próprio Podemos para que o Sérgio Moro desista de disputar a candidatura. Existe essa pressão dentro do partido. Agora, não há pressão dentro do PT para o Lula desistir de disputar, não há pressão dentro do PL para o Bolsonaro deixar de disputar a eleição. Então não caiam muito nessas historinhas não, é somente retórica eleitoral para falar, olha, meu candidato tá forte, olha, o fulano de tal está fraco. Não caiam nessa, tá bom, pessoal? Eu acredito que vocês já estão aqui há muito tempo no canal para cair nessas historinhas, né? Vocês já estão vacinados com isso e eu agradeço muito a vocês por todos esse tempo que nós estamos juntos aqui no YouTube.